Olá, hoje iremos apresentar um treinamento de brigada relacionado ao ambiente hospitalar. O grupo é composto pelo Gabriel Rossato, pela Júlia Monteiro, pela Camille Rus, Leonardo Freitas, Letícia Fonseca e Mariana Oliveira. Nós somos alunos do terceiro time de segurança do trabalho da ETEC Pirituba. Oi, eu sou a Camille e eu vou introduzir e citar os objetivos do curso de brigadista. Basicamente, o treinamento de brigada de incêndio tem como objetivo capacitar o participante para atuar na prevenção e combate a incêndios nos possíveis cenários de emergências previsto para a instalação ocupada. Ele tem o objetivo de preparar o participante para atuar em situações emergenciais, operando equipamentos de combate a incêndio, auxiliando no plano de abandono, identificando ou prestando os primeiros socorros, visando preservar a vida e o patrimônio. É exigido por lei a presença da brigada de incêndio, é uma condição geralmente necessária para a obtenção do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB. Este documento certifica que a edificação possui as condições seguras contra incêndio, contemplando medidas estruturais, técnicas e organizacionais integradas, que possam garantir a edificação, proteção no segmento de segurança contra incêndio. Meu nome é Mariana Oliveira e agora eu vou falar sobre os riscos específicos de hospitais e conhecimento de dados. Não há estatísticas oficiais de incêndios em hospitais no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, estima que o número dessas ocorrências gira em torno de 3.200 casos ao ano, ou cerca de 270 incêndios ao mês. O número real pode ser ainda maior porque não há obrigatoriedade de comunicar as ocorrências de pequenas proporções contidas pela Brigada de Incêndio. De qualquer forma, podemos afirmar que incêndios em hospitais causam danos físicos e materiais. Os impactos podem afetar não apenas a saúde de seus ocupantes, mas também o edifício, seu entorno e o meio ambiente como um todo. O incêndio é grave em qualquer edificação, mas os incêndios em hospitais podem ser ainda mais desafiadores e difíceis de combater em função de suas características. A principal diferença é a vulnerabilidade do público atendido. A capacidade de zelar pela autopreservação e de se deslocar em caso de emergência pode estar comprometida em função da idade, incapacidade física ou mental. Outro fator de risco no ambiente hospitalar é o manuseio constante de gases e substâncias inflamáveis, como cilindros de oxigênio e ar comprimido, e também equipamentos de alta tensão, como tomógrafos e raio-x. Sem contar que o fornecimento de energia em setores essenciais não pode ser interrompido, mesmo na vigência de um incêndio. Unidades de terapia intensiva e centros cirúrgicos necessitam de fornecimento de eletricidade ininterrupto e seus pacientes não podem ser facilmente realocados. E agora eu vou falar sobre a teoria do fogo, combustão, seus elementos e a reação em cadeia. O fogo nada mais é do que uma reação química que libera luz e calor devido à combustão de materiais diversos. Essa reação química decorre de uma mistura de gases a alta temperatura, que emite radiação geralmente visível. A explicação para essa reação é bem simples, basta entendermos que todo material, quando aquecido a determinada temperatura, libera gases, e são esses gases que de fato pegam fogo. A teoria do fogo considerava 3 elementos básicos necessários para iniciar uma combustão: o combustível, o comburente e o calor. Esses elementos eram denominados tríade do fogo. Mais recentemente, um quarto elemento também passou a ser considerado como fundamental para a combustão: a reação em cadeia. Daí surgiu o tetraedro do fogo. O combustível é todo elemento suscetível a entrar em combustão fornecendo energia para a queima, por exemplo, a madeira, o papel, a matéria orgânica e etc. Podem ser classificados como combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos. O comburente é todo elemento que, associando-se quimicamente ao combustível, é capaz de fazê-lo entrar em combustão. O oxigênio é o mais conhecido. O calor é uma forma de energia e é o elemento que inicia o fogo e permite que ele se propague. Por fim, o combustível, o comburente e o calor isoladamente não produzem fogo,
mas, interagindo entre si, realizam a reação em cadeia que gera a combustão. Meu nome é Letícia e eu vou falar sobre os pontos e temperaturas importantes do fogo. Bom, o ponto de fulgor é a temperatura mínima necessária que um combustível desprenda vapores ou gases inflamáveis, os quais, combinados com o oxigênio do ar em contato com uma chama, começam a se queimar, porém essa chama não se mantém, porque os gases produzidos eles não são suficientes ainda. O segundo ponto que eu vou falar é sobre o ponto de combustão, que no caso é a temperatura mínima necessária para que um combustível desprenda vapores ou gases inflamáveis, os quais, combinados com o oxigênio do ar e ou entrar em contato com a chama, se inflamam, e mesmo que se retire a chama, o fogo ele não se apaga, porque a temperatura ela faz gerar do combustível vapores ou gases suficientes para manter o fogo ou transformando em cadeia. E por último, é sobre a temperatura de ignição, que é aquela temperatura em que os gases desprendidos dos combustíveis eles entram em combustão apenas pelo contato com o oxigênio do ar, independente de qualquer fonte de calor. Bom, agora eu vou falar sobre a propagação do fogo. O primeiro tipo de propagação é a condução, que no caso é a forma pelo qual o calor é transmitido de corpo para corpo, ou seja, de molécula para molécula. Um bom exemplo de condução é quando uma barra de ferro próxima a uma fonte de calor transfere essa temperatura de uma extremidade até a outra, ou seja, de molécula a molécula. Segunda forma de propagação do fogo é a convecção, que é quando o calor é transmitido através de uma massa ascendente aquecida, de gás ou de líquidos, de baixo para cima, e nós não existe de corrente de convecção. Por exemplo, em algumas situações, um ambiente difícil está em chama, e em minutos, outro, que não tem ligação direta nenhum com o elemento físico, também começa a pegar fogo. Isso geralmente ocorre pela transmissão de calor por massa de ar aquecida, que no caso é a convecção. E por último, nós temos a irradiação, que é a transmissão do calor por meio de ondas caloríficas através do espaço. A irradiação, ela se propaga em todas as direções e a intensidade dos corpos atingidos será relacionada com a distância que está da fonte do calor. E um bom exemplo de irradiação é a transmissão de calor de um local para o outro. Eu sou a Júlia Monteiro e vou falar sobre as classes de incêndio, suas classificações e características. O incêndio caracteriza-se pelo tipo de material em combustão e pelo estágio em que se encontra. E dentro disso existem 5 classes de incêndio que são identificadas pelas letras A, B, C, D e K. A classe A é identificado fogo em materiais sólidos que deixam resíduos como a madeira, o papel, o tecido e a borracha. A classe B ocorre quando a queima acontece em líquidos inflamáveis, como a graxas e gases combustíveis. A classe C é em equipamentos elétricos energizados e a extinção deve ser feita por agente extintor que não conduz eletricidade. A classe D é a classe de incêndio que tem como combustível os materiais pirofóricos, como magnésio, selênio, antimônio, lítio, potássio, alumínio fragmentado, zinco, titânio, sódio, urânio e zircônio. E a classe K é a classificação do fogo em óleo e gordura em cozinhas. Agora eu vou falar sobre a prevenção de incêndio e suas técnicas de prevenção. Há algumas regras básicas, como por exemplo manter sempre aviso telefone de emergência do Corpo de Bombeiros, que é o 193, e conservar sempre as caixas de incêndio em perfeitas condições de uso e somente utilizar em caso de incêndio. Os extintores eles devem estar fixados sempre em locais de fácil acesso e devidamente carregados e revisados periodicamente, assim como as instalações elétricas do prédio, que devem procurar inclusive constatar também a existência de possíveis vazamentos de gases. E é necessário também alertar sobre o ato de fumar em locais proibidos, como os elevadores, e sobre o cuidado de atirar fósforos e pontas de cigarros acesos em qualquer lugar. Oi, eu sou a Camila e eu vou falar sobre os métodos de extinção. Os métodos de extinção são procedimentos racionais e seguros utilizados para controlar ou extinguir o fogo, preservando sempre a vida das pessoas e os bens materiais. O método de extinção do fogo leva em conta as teorias básicas que foram apresentadas anteriormente na parte de teoria do fogo. Através disso, podemos afirmar que para cessar o fogo, devemos isolar um dos elementos que contribuem para a ativação das chamas. Com isso, chegamos aos 4 métodos de extinção do fogo, que são o método de resfriamento, que é
o método que se baseia na diminuição de temperatura por consequência da diminuição do calor, e isso é feito para que o combustível não gere mais gases e vapores, fazendo com que a chama se apague. O produto mais utilizado nessa categoria é a utilização de água. Temos a extinção por abafamento. Nesse método consiste o impedimento do comburente, que normalmente é o oxigênio, que entre em contato com o combustível para que ele não continue alimentando a combustão. No caso do combustível alimentado por oxigênio, quando a quantidade de gás chegar a aproximadamente 16%, a combustão irá parar. No método de abafamento, pode ser utilizado diversos produtos, contanto que impeça a passagem do oxigênio e não sirva de combustível. Pode ser utilizado areia, cobertores, espuma, pós e entre outros métodos de extinção. Além desses, nós temos o método através do isolamento, que consiste na retirada do combustível da reação. Isso pode ser feito através de dois jeitos: retirar o material que está queimando, mas o principal é retirar os materiais que estão próximos e que podem acabar pegando fogo, fazendo uma isolação da área. E por fim, nós temos a extinção química, que é o método de isolamento através da adição de outro produto químico, que vai se juntar com o produto inflamável e vai tornar ele uma mistura não inflamável. Então, vai cessar o fogo. Esse método atua na cadeia de combustão completa e não apenas em um elemento como os métodos anteriores. Um exemplo de produto utilizado por esse método é a extinção pelo pó químico seco. Agora eu vou falar um pouco sobre os agentes extintores. Temos vários agentes extintores e eles são indicados para determinadas classes de incêndio que foram apresentadas anteriormente. Nós temos o extintor de água pressurizada, que é indicado para incêndio de classe A, que é madeira, papel, tecido e materiais sólidos em geral. Temos o extintor de gás carbônico, que é indicado para incêndio de classe C, que são equipamentos elétricos energizados. Ele é bem indicado por não ser um condutor de eletricidade e sua utilização, além da classe C, também pode ser utilizada para classe B, que são líquidos e gases inflamáveis. Além desse, nós temos o extintor de pó químico BC, que é indicado para incêndio de classe B e C. Nós temos o extintor de pó químico ABC e o extintor de espuma mecânica, que ele é indicado para incêndios de classe do tipo A, e do tipo B, que são incêndios em superfícies que não deixam resíduos como álcool e gasolina. Eu sou o Gabriel Sato e irei falar agora um pouco sobre os hidrantes. Os hidrantes são divididos em 4 tipos principais, que é o hidrante de solo ou hidrante urbano, o hidrante industrial, o de recalque e o de parede, que é o mais comum entre as edificações. E para o funcionamento de todos os hidrantes é necessário a utilização de outros equipamentos, como a mangueira, o esguicho, a chave para acoplamento dos dois e etc. No caso do hidrante de parede, que é o mais comum, ele fica com a mangueira armazenada junto com ele dentro da caixa. As mangueiras são divididas em 5 tipos principais. A do tipo 1, elas são ideais para utilizar em residências e condomínios. Elas são simples e leves. E a mangueira do tipo 2, ela é utilizada normalmente em estabelecimentos comerciais e pelo corpo de bombeiros. Já a do tipo 3, ela também é usada pelo corpo de bombeiros e pela área naval. Já a mangueira do tipo 4, elas são ideais para serem utilizadas em indústrias, já que elas são mais resistentes a desgastes por atrito. E já a tipo 5, elas possuem uma pressão muito superior a todas as outras mangueiras para hidrantes e são muito mais resistentes à abrasão, superfícies quentes e perfurações. O esguicho, ele é uma peça fundamental para tudo isso. Ele vai acoplado na ponta da mangueira e ele é utilizado para regular o jato que você vai utilizar, né, para o incêndio. Os principais tipos são o regulável, que você pode escolher entre produzir um jato compacto ou até uma neblina, onde, né, a pessoa responsável pode regular. O esguicho de vazão selecionável,
o esguicho automático, o esguicho proporcionador de espuma e o esguicho agulheta. O mais indicado entre esses tipos é o regulável, exatamente pela possibilidade de controlar o jato d'água. Meu nome é Leonardo Freitas e eu vou falar sobre a chave Stores e registro. A chave de mangueira Stores é um equipamento com a utilidade de ser acoplado em válvulas para uso em mangueiras de incêndio. O registro funciona como uma torneira. Nele é passada uma tubulação encaminhando a água para o registro, que permite sua passagem para a mangueira. Vou falar sobre equipamentos de detecção. Além dos equipamentos de combate a incêndio, nós temos equipamentos de detecção de incêndio, que são o detector de fumaça e o alarme de incêndio. Os alarmes de incêndios podem ser acionados e utilizados de duas maneiras corretas. Uma é manualmente, como temos na foto para exemplificar, já a outra é através de detectores de fumaça já citado acima. O sistema de iluminação de emergência deve clarear o ambiente de passagem horizontal e vertical com iluminação suficiente para evitar acidentes e garantir a evacuação das áreas de risco. Agora eu vou falar sobre a evacuação de emergência e abandono de área. Bom, após o acionamento do alarme de emergência, é necessário começar a realização de uma evacuação organizada e existem algumas técnicas e algumas necessidades na formação do plano de abandono. Para ser um plano efetivo, é necessário que seja realizado um planejamento contendo coordenação, líderes de abandono, brigada de incêndio, grupo de apoio e a equipe de primeiros socorros. Em relação aos quais profissionais pode elaborar o plano de abandono, ele deve ser elaborado por profissional capacitado e habilitado para prevenção de combate a incêndios. E o plano de abandono de área é um plano que complementa o plano de prevenção e combate a incêndio e cada empresa deverá montar o seu, conforme a NBR 15219. Além disso, é necessário planejar uma rota de saída e realizar treinamentos e campanhas de conscientização para que assim o trabalhador, no momento do sinistro, não se desespere, mas compreenda a sua função e o que deve fazer nesses casos. E com certeza, qualquer pessoa desavisada, ou no caso do hospital onde as pessoas não são fixas, no caso dos pacientes, deve ter uma brigada bem preparada para acalmar as pessoas e guiá-las da maneira correta. As pessoas devem ser guiadas a ponto de encontro, onde todas as pessoas devem estar o quanto antes, e em muitos casos o pânico decorrente da emergência é o responsável por piorar o quadro, porque gente desesperada bloqueando a saída pode causar aprisionamentos e a falta de escape para todos que estão nessa situação. Com a falta de rota de fuga, todos sabem o que fazer e reconhece que, seguindo esse plano e as indicações, não é necessário ter pânico. Mas, por conta do hospital trabalhar com muita população flutuante, é necessário que o socorrista acalme o indivíduo e auxilie ele na saída. E, se necessário, aplique o conhecimento sobre o socorro da vítima em estado de choque e as práticas de transporte da vítima. Falar sobre o estado de choque, sendo que primeiramente é necessário conhecer os sinais, os sintomas e as técnicas de prevenção e tratamento. Os possíveis sintomas que podem surgir são sinais como febre acima de 40 graus, convulsões, frequência cardíaca muito elevada, respiração rápida e desmaio. E o tratamento é feito com o uso de antibióticos como a amoxicilina ou a azitromicina, diretamente na veia. Além disso, pode ser necessário usar soro na veia e aparelhos para ajudar o paciente a respirar. Agora eu vou falar sobre a aplicação das técnicas de movimentação, remoção e transporte de vítima. O transporte realizado de forma imprópria poderá agravar as lesões, provocando sequelas irreversíveis ao acidentado. A vítima somente deverá ser transportada com técnicas e meios próprios. Nos casos onde não é possível contar com equipe especializada em resgate, segue os exemplos de transporte com apenas uma pessoa ou com mais. Agora falando um pouco sobre o equipamento de proteção individual utilizado pelos brigadistas. É importante ressaltar que o brigadista usa um equipamento de proteção mais simples do que o de bombeiros, e vou citá-los a seguir. Primeiramente, o capacete. O capacete é de extrema importância, pois protege a região craniana, além dos olhos e face. Portanto, há registros que o capacete proteja adequadamente quem o está utilizando. Normalmente é indicado que o capacete possua uma aba, uma viseira para a proteção da face e que seja preso na região do maxilar, para proporcionar segurança durante as movimentações que são feitas em um socorro.
Para limpar o capacete, deve-se utilizar apenas água, sabão neutro e um pano macio. E deve-se deixar ele secar ao ar livre e longe de contaminação. Além do capacete, os brigadistas devem usar o capuz balaclava, que deve vir por baixo do capacete. O capuz balaclava é usado para combate de incêndio, pois possui um design que garante a proteção da cabeça e do pescoço, evitando que a pele fique exposta ao calor produzido em ambientes sujeitos à ação do fogo. A abertura na região da face pode ser total ou parcial. A abertura total facilita o conjunto com máscara panorâmica facial. A limpeza do capuz balaclava também deve ser feita com água e sabão neutro. Após isso, deve-se deixar secar bem, para depois guardar em um local longe de possíveis contaminações. Os brigadistas também devem usar luva para combate a incêndio. As luvas para combate a incêndio possuem design que garante a proteção das mãos, evitando que a pele fique exposta ao calor produzido, bem como aos objetos cortantes e perfurantes. As luvas para combate a incêndio são confeccionadas em tecido de fibra 100%. Após usar a luva, deve-se deixar em um local arejado, longe de umidade. Para lavá-la, é só utilizar apenas água e sabão neutro e depois deixar secar bem e depois armazenar. Além dos equipamentos citados anteriormente, o brigadista deve usar capa e calça de combate a incêndio para proteção do corpo. Os brigadistas podem usar roupas mais simples do que a dos bombeiros, portanto, precisam utilizar calça e capa com uma proteção menor. No dia a dia da empresa, o brigadista pode utilizar uma camisa de manga longa que sinalize a sua função como brigadista, como uma maneira de identificação. A roupa do brigadista foi projetada para proporcionar proteção limitada para as pernas, tronco e braços, contra riscos que surgem durante a operação de combate a incêndio estrutural, operação de salvamento não relacionados a incêndio, operação médica de emergência e desencadeamento de vítimas, incluindo a proteção calor e chamas, penetração de alguns fluidos de automóveis e alguns outros produtos químicos, penetração de sangue e outros fluidos corporais, chuva e jatos da água de mangueiras e o clima frio. Os equipamentos de proteção dos brigadistas devem ser inspecionados frequentemente, testando a funcionalidade e a situação dos materiais e costura. Ao receber os novos equipamentos de proteção, verifique o caimento do equipamento e se ele está adequado para o seu corpo e se não impede a sua movimentação, tendo uma movimentação fácil e que ele seja colocado rapidamente. Agora eu vou falar um pouco sobre a utilização das botas e da máscara. As botas para combate a incêndio devem possuir resistência à abrasão, estanqueidade de fora para dentro, de forma a proporcionar maior proteção para os pés e pernas, bem como possuírem partes refletivas de alta reflexibilidade, de forma a permitir uma melhor visualização do bombeiro em ambientes escuros ou que apresentam dificuldades para uma boa visibilidade. Já a máscara de proteção é importante para o brigadista porque ele não pode inalar fumos provindos do fogo. Então a máscara ideal para essa situação, e é uma máscara mais simples, é a máscara que protege contra fumos, como a PFF2.